Olá, bem-vindos ao programa de Medicina e Saúde baseada em evidências do Centro Cochrane do Brasil. A Cochrane Collaboration, como você sabe, é uma colaboração internacional de mais de 20 mil cientistas que, sem fins lucrativos, mapeiam aquilo que funciona e é seguro em relação ao tratamento, diagnóstico de problemas de saúde. Isso é útil tanto para você, como para o seu médico, para o seu profissional da saúde, para o secretário da saúde, para os ministros da saúde, inclusive para os profissionais do direito, porque esses mapeamentos indicam aquilo que tem maior chance de dar certo, de ter maior eficiência, de prevenir desperdício e preservar a sua saúde. Nós vamos apresentar agora uma série de programas gravados durante o Fórum de Diálogos de Direito e Saúde com base em evidências promovido pelo Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e que tem o apoio do Ministério da Saúde do Brasil. Hoje, vocês vão assistir à apresentação do juiz Clênio Schultz, que foi coordenador do Comitê de Saúde do Conselho Nacional de Justiça. E os interessados, esse evento inaugurou um curso que dura um ano, chamado Direito à Saúde baseada em evidências. Você pode assistir esse evento ao longo dos próximos programas com novos apresentadores, novos conferencistas, e você pode até fazer o curso ligando, se comunicando para nós, e os dados estão ao pé do vídeo à sua disposição. Espero que você tenha um bom aproveitamento, isso com certeza vai melhorar no mínimo a saúde da sua família e da comunidade brasileira em geral. Até lá e bom proveito com o programa. Nos dias 17 e 18 de março, ocorreu em São Paulo o Congresso O Direito e a Saúde baseada em evidências, Diálogos. O evento foi promovido pelo Centro Cochrane do Brasil, sob a liderança de seu diretor-geral, Dr. Álvaro Najib Atala, que é também professor titular de Medicina baseada em evidências da Universidade Federal de São Paulo. Assista agora a íntegra de uma das palestras que fizeram parte do painel intitulado Os Enunciados do Conselho Nacional de Justiça. Então vamos ouvir agora o juiz Clênio Schultz. Como eu disse, ele é o diretor do Comitê de Saúde do Conselho Nacional de Justiça. E o tema dessa mesa, para quem chegou agora, são os enunciados do Conselho Nacional de Justiça. Eu, como tive dificuldade quando ouvi esse nome pela primeira vez, né, eu levei algumas horas lá, eu e a Edna, o que são enunciados? Né? Quer dizer, são afirmações, sugestões para a conduta dos juízes e dos profissionais do direito, não é? Que são apoiados pelo CNJ. Bom dia a todos. Quero saudar a mesa inicialmente, em nome do Dr. Álvaro Atala, enfim, e agradecer pela lembrança do meu nome, enfim, na deferência da lembrança do meu nome, participar nesse evento. Saudar a querida amiga, enfim, juíza Débora Ciotti, que fez apresentou esse panorama, esse diagnóstico acerca do papel institucional no cenário brasileiro do Conselho Nacional de Justiça, e dizer que, para mim, é uma honra muito grande participar desse evento e tentar contribuir de alguma forma com uma nova perspectiva, enfim, com novos pensamentos daquilo que se pode entender sobre esse fenômeno da judicialização da saúde. Eu vou dividir essa minha intervenção em 3 momentos. No primeiro momento, tecer alguns comentários acerca desse fenômeno da judicialização no Brasil. Num segundo momento, explicar alguns enunciados, os principais enunciados que foram aprovados na primeira e na segunda jornada do Conselho Nacional de Justiça. E, por fim, num terceiro momento, tentar apresentar uma nova perspectiva
perspectiva, uma nova teoria dogmático-jurídico que possa compreender e permitir uma nova percepção dos atores do sistema de justiça e dos atores do sistema de saúde acerca desse fenômeno da judicialização. E eu inicio mencionando aqui o Ítalo Calvino, que é um autor radicado na Itália, que tem um livro fantástico chamado Por que Ler os Clássicos? E nessa obra, o Ítalo Calvino conceitua um livro clássico como aquele livro que nunca termina de dizer aquilo que ele tem para dizer. Livro clássico é um livro que nunca termina de dizer aquilo que ele tem para dizer. E o fenômeno do direito à saúde, o fenômeno da judicialização da saúde é exatamente isso. Nós, não obstante esse evento esteja recheado de valorosos palestrantes com conteúdos extremamente atualizados, no dia de amanhã nós teremos novidades na tecnologia, na indústria farmacêutica e, portanto, essa dinâmica, enfim, que caracteriza o fenômeno do direito à saúde, da judicialização da saúde, é uma marca e que essa marca, portanto, nós precisamos observar que diz respeito a um fenômeno inexorável, que é exatamente o fenômeno do avanço tecnológico e o avanço temporal, que é inexorável na nossa vida. Citando esse fenômeno, enfim, do dinamismo da vida do direito à saúde, da judicialização da saúde, eu gostaria, nesse primeiro momento, de fazer esse tipo de observação de que a judicialização da saúde é apenas uma faceta do fenômeno geral da judicialização que nós temos no Brasil. Não apenas no Brasil, mas no mundo. Mas que no Brasil ela tem algumas características específicas. E quais são essas características? No Brasil não existe limite para a judicialização. Nós temos hoje em tramitação mais de 100 milhões de processos judiciais no Poder Judiciário brasileiro. O relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, divulgado no ano passado, com dados de números de processos judiciais em tramitação até o dia 31 de dezembro de 2014, indica que nós tínhamos 99 milhões e 800 mil processos judiciais. Se nós observarmos essa perspectiva proporcional do número de habitantes no Brasil com o número de processos judiciais em tramitação no Poder Judiciário, nós somos o país campeão mundial de judicialização. Não existe nenhum outro país do mundo que tenha tamanho número de processos judiciais. E aí, a reflexão que se faz é exatamente isso. Isso é a demonstração de que nós vivemos uma crise, não na perspectiva apenas do Poder Judiciário, mas uma crise na perspectiva da sociedade, uma crise institucional e que traz danosos, gravíssimos e danosos efeitos no plano da nossa vida, da nossa realidade. Uma frase interessante do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo conhecido de todos nós, ele diz exatamente isso. Olha, isso tudo representa o que se denomina que nós hipotecamos o nosso futuro. Por quê? Porque judicializar tudo significa exatamente nós temos um débito com alguém e um dia nós necessariamente teremos que pagar esse débito. Ou seja, hipotecamos o futuro e passamos a judicializar esperança. Isso é grave diante de uma perspectiva de um Estado que deve ser saudável. Passo, então, nesse segundo momento, a abordar exatamente essa perspectiva dos enunciados que foram elaborados. Uma questão que é pré-existente à existência dos enunciados é exatamente esse tipo de pergunta. Qual é a razão dos enunciados? Para que se construíram esses enunciados? Por que foram realizadas essas duas jornadas de direito à saúde no âmbito do Conselho Nacional de Justiça? Em primeiro lugar, para superar, para combater aquilo que se denomina de isolacionismo jurídico. Especialmente no fenômeno jurídico, a teoria dogmática constitucional, a teoria dogmática jurídica que nós temos no Brasil, é uma teoria que se prega como autossuficiente. Vale dizer, uma teoria que diz, nós, sistema jurídico, teoria do sistema jurídico, conseguimos resolver todos os problemas da sociedade sem analisar outras disciplinas e outras ciências. E isso é um grande erro. O Dr. Álvaro faz um trabalho incansável e a demonstração da existência da medicina baseada em evidências é um exemplo, e no final da minha intervenção vou demonstrar exatamente isso, que nós não podemos falar ou dissociar a teoria jurídica da teoria da saúde, da ciência médica, enfim, nessa perspectiva da judicialização da saúde. Segunda noção,
da razão que fundamenta a existência dos enunciados, a necessidade de complementar situações lacunosas na legislação. A nossa legislação, não apenas no Brasil, mas no mundo, ela é incompleta. Existe um autor português chamado Lacerda de Almeida, que tem uma frase que diz o seguinte: o legislador tem pernas curtas. O que significa isso? O legislador, seja ele infraconstitucional ou constitucional, ele não consegue alcançar o passo da sociedade. A sociedade sempre está na frente do legislador. E é exatamente isso. O legislador não consegue regular todos os conflitos, todas as características decorrentes desse dinamismo da vida em sociedade. Então, por isso, os enunciados têm esse papel de preencher, colmatar essas lacunas deixadas pelo legislador. Uma terceira noção, a necessidade de aproximação dos atores do sistema de justiça e os atores do sistema de saúde. A conselheira Débora mencionou, ontem vários palestrantes mencionaram isso. É uma perspectiva teórica, inclusive, fomentada em inúmeras universidades, inúmeros pesquisadores do mundo, a Universidade de Harvard, a conselheira Débora, a juíza Débora mencionou isso, citou Otávio Mota Ferraz, cita o Lawrence Tribe, que é pesquisador lá também, Alexander Bickel. No Brasil, alguns autores, inclusive a Corte Constitucional, o STF, têm utilizado a teoria dos diálogos constitucionais, em alguns votos o ministro Roberto Barroso passou a utilizar, e essa teoria dos diálogos constitucionais, ou teoria dos diálogos institucionais, preconiza exatamente isso, essa contínua e permanente aproximação entre os atores, na nossa perspectiva da judicialização da saúde, entre os atores do sistema de justiça e os atores do sistema de saúde. Uma quarta perspectiva que justifica a existência dos enunciados é exatamente isso, que é uma pré-compreensão que tem como destinatário aqui os atores do sistema de justiça, em especial os juízes do Brasil. Nós precisamos ter humildade científica, na perspectiva de que nós devemos introjetar a ideia de que não temos conhecimento sobre tudo, numa primeira perspectiva, e num segundo momento, de que se não temos conhecimento sobre tudo, nós precisamos ter humildade científica de receber novos ensinamentos, de receber novas teorias, sejam elas jurídicas ou voltadas numa experiência prática decorrente da medicina baseada em evidência. Humildade científica significa exatamente isso. Os enunciados podem me trazer alguma coisa que vão me auxiliar no exercício da judicatura, no exercício do papel do Ministério Público ou no exercício de qualquer outra atividade jurídica. Uma penúltima perspectiva, que é essa quinta, que indica essa necessidade de superação da arrogância jurídica que muitas vezes ela contamina alguns estudiosos da área do direito no Brasil, no sentido exatamente dessa perspectiva de que, olha, o direito é autossuficiente e eu não posso utilizar de teorias ou de mecanismos, de instrumentos de outras ciências para a resolução dos problemas jurídicos, porque eu sou responsável por essa resolução, e muitos juízes pensam exatamente isso, e vão me abeberar tão somente da perspectiva dogmático-jurídica, deixando de lado outras perspectivas de outras ciências. E, por último, auxiliar os juízes do Brasil, e os enunciados têm esse propósito, na definição da escolha de qual caminho eles devem adotar quando vão proferir uma decisão diante da judicialização da saúde. Ou seja, aquelas escolhas trágicas que ontem, muito bem, o desembargador Gebran aqui mencionou, quando abordou a questão envolvendo a escassez, o fenômeno da escassez absoluta e o fenômeno da escassez relativa, essas escolhas trágicas de quem se deve prestigiar nessa perspectiva de ter uma segurança maior, uma pacificação maior e uma utilidade maior naquela decisão que será adotada, é exatamente isso que se transferiu, essa responsabilidade de adotar, de ter uma escolha trágica, se transferiu aos juízes. E os enunciados, eles têm esse papel de auxiliar os juízes do Brasil na resolução desses milhares de processos judiciais que são objeto desse fenômeno da judicialização da saúde. Rapidamente, de que forma que se constituiu essa primeira jornada? Foi realizada no dia 15 de maio de 2014, a finalidade era uniformizar entendimentos acerca do fenômeno da judicialização da saúde, participantes, atores do sistema de justiça, do sistema de saúde e da sociedade civil, obviamente. O produto, o resultado dessa primeira jornada foi produção de 19 enunciados de saúde pública, 17 enunciados de saúde suplementar e 9 enunciados de biodireito. Tanto os enunciados da primeira jornada quanto da segunda jornada, que foi realizada em maio de 2015, estão disponíveis no site do
CNJ é muito fácil de consultar. No Google, simplesmente digitando enunciados, jornada, CNJ, se vai facilmente encontrar como primeira e segunda opção os enunciados da primeira e da segunda jornada do direito à saúde. E uma questão extremamente importante que merece registro neste momento é quem foi que participou na construção desses enunciados. E por que isso? Porque nós, naquele momento, juíza Débora vai se recordar muito, desembargador Gebran e outras pessoas que participaram, sofremos uma certa crítica, dizendo o seguinte, especialmente por atores do sistema de justiça, olha, é muito fácil chamar um número muito grande de gestores e aprovar enunciados que são de interesse dos gestores. Só que não foi isso que aconteceu. Por exemplo, na primeira jornada foram 197 participantes e nós tivemos muito mais atores do sistema de justiça. Advogados, magistrados, membros do Ministério Público, 54 advogados, 38 magistrados, 19 membros do Ministério Público, 25 procuradores, defensores públicos 4, então somente 25 gestores. E aí 38 pessoas, enfim, da academia, pesquisadores, enfim, servidores do Judiciário, Ministério Público. Ou seja, nós tivemos muito mais atores do sistema de justiça do que gestores. Então não se pode dizer que há uma mácula na perspectiva democrática quanto à construção desses enunciados. Por quê? O CNJ publicou edital e permitiu a inscrição de 200 participantes. Se inscreveu quem quis, nós fizemos uma seleção, e aí a percepção foi exatamente essa. Então, houve essa perspectiva democrática no momento da elaboração e da construção desses enunciados. Então, passo aqui a trazer alguns dos principais enunciados. Nós não temos tempo suficiente de debater todos os enunciados, porque são 68, somando os aprovados na primeira jornada e os aprovados na segunda jornada, mas a gente vai, na medida do possível, então, tentar trazer alguns dos enunciados e, na medida do possível, comentá-los. Enunciado número 3. Recomenda-se ao autor da ação em um processo judicial, a busca preliminar sobre disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização desnecessária. Por que a existência desse enunciado? Porque era muito comum, e ainda é muito comum, o cidadão ingressar ao judiciário, pedir diretamente o medicamento, a tecnologia, sem que ele vá ao Sistema Único de Saúde ou sem que ele vá postular aquele medicamento, aquela tecnologia na operadora de plano de saúde. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque o judiciário ele não pode atuar de uma forma direta. É necessário que se apresente uma negativa e uma justificativa do porquê aquela tecnologia foi postulada. Então, isso aqui serve exatamente isso, para regular quem vai deflagrar uma ação judicial. Enunciado número 4. Os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são elementos organizadores da prestação farmacêutica e não limitadores. Assim, no caso concreto, quando todas as alternativas terapêuticas previstas no respectivo PCDT já tiverem sido esgotadas ou forem inviáveis ao quadro clínico do paciente do SUS, pelo princípio do artigo 198.3 da Constituição Federal, pode ser determinado judicialmente o fornecimento pelo SUS do fármaco não protocolizado. O que significa? Significa que, como regra, respeitam-se os PCDTs. Eles foram criados a partir da perspectiva da medicina baseada em evidências. Então, tem uma base teórico-científica do conteúdo dos PCDTs. Não basta simplesmente ajuizar uma ação desconsiderando os PCDTs. E é essa a ordem lógica que esse enunciado preconiza seja adotada. Enunciado número 6. A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em leis. Primeira observação, evitar fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa. Hoje já é lei, a 8080, com a sua última alteração, já proíbe exatamente isso. Então, mas mesmo assim nós temos isso, e isso causa um prejuízo muito grande. A juíza Débora mencionou, isso viola princípios de licitação, causa danos gravíssimos, não apenas ao gestor, mas a toda a sociedade brasileira por conta da impossibilidade de controle, enfim, quanto ao medicamento, e principalmente a impossibilidade de se saber qual é o resultado, quanto à eficácia, segurança, efetividade daquela tecnologia. Ou em fase experimental pelos mesmos fundamentos, ressalvadas as exceções expressas
expressamente previstas em lei. Quais são as exceções? Não existe. Não há exceção prevista em lei. Por que se incluiu essa cláusula? Porque foi uma técnica que permitiu o ajuste, essa aproximação entre os atores do sistema de justiça e os atores do sistema de saúde. Ou seja, de permitir que, sempre que possível, na medida do possível, salvo exceções previstas em lei, são cláusulas genéricas que permitem essa aproximação. Porque se nós fôssemos peremptórios na votação, na discussão desses enunciados, nós não teríamos aprovado nada. Então, era preciso exatamente ter essa margem, essa cláusula de abertura com essa perspectiva de aprovar, de permitir a aprovação. Enunciado número 8. Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde, devem ser observadas, quando possível, mais uma cláusula genérica, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores. Eu não preciso me estender aqui em relação a esse tema. Ontem vários palestrantes mencionaram isso. Os danos, especialmente no âmbito dos entes mais frágeis da federação, os municípios. Muitos municípios aí custeiam o cumprimento de uma decisão judicial, de um fornecimento, de um tratamento, custa muitas vezes 20%, 30%, 40% da rubrica orçamentária para a saúde daquele município. E isso causa, obviamente, uma instabilidade, uma insegurança muito grande na perspectiva do gestor e na perspectiva do cidadão daquele município, dentro daquela noção que nós sempre precisamos ter de justiça distributiva, de justiça social. Enunciado número 11. Nos casos em que um pedido em ação judicial seja de medicamento, produto ou procedimento já previsto nas listas oficiais do SUS ou em PCDT, recomenda-se que seja determinada pelo Poder Judiciário a inclusão do demandante em serviço ou programa já existentes no SUS para fins de acompanhamento e controle clínico. Isso é muito comum no judiciário. E eu já tive vários casos, por exemplo, de pessoas com câncer que jamais tinham se tratado no âmbito do Sistema Único de Saúde. E a determinação era para fornecimento, o pedido era para fornecimento de medicamento, outras tecnologias, pela União, Estado ou município. E o que é que eu fiz? Eu apenas julguei parcialmente procedente aquele pedido, dizendo o seguinte: olha, nos termos do enunciado número 11, determino que aquele cidadão, que os entes públicos incluam ele lá no SECOM ou no CACOM para que façam exatamente esse tipo de análise. Por quê? Porque a administração pública, o SUS, especialmente nessa área da oncologia, tem um programa muito avançado e muito eficiente. Então, é exatamente isso que nós precisamos prestigiar, aquilo que já está estabilizado e estabelecido no âmbito da administração pública. Enunciado número 13. Nas ações de saúde que pleiteiam do poder público o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente à administração, competência do ente federado e alternativas terapêuticas. É a materialização, nesse enunciado, dessa teoria dos diálogos institucionais, da teoria dos diálogos constitucionais. O juiz pode, sim, consultar, conversar, dialogar com o gestor, o secretário municipal, o secretário de Estado, alguém do Ministério da Saúde, exatamente com essa perspectiva de verificar o que é que se tem no âmbito da gestão do SUS, o que é que se tem no âmbito do SUS acerca daquela tecnologia, se foi incorporada, não foi incorporada, quais são as características, quais são as consequências. É exatamente isso que nós precisamos fazer, a aproximação dos juízes, dos membros do Ministério Público com os gestores. Enunciado 14. Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde. Aqui nós já temos uma cláusula mais peremptória. Deve ser indeferido. E por que não se indefere e não se julga improcedente? Exatamente porque a juíza Débora já respondeu isso. Eles não têm essa força cogente, os enunciados do Conselho Nacional de Justiça. Somente quem pode proferir uma decisão e obrigar os juízes do Brasil a cumprir de forma coativa uma decisão judicial ou um enunciado vinculante é o Supremo Tribunal Federal, quando escreve, quando cria as suas súmulas vinculantes. E o enunciado não tem essa característica. Ele tem essa força de recomendar, de contribuir, de auxiliar, de permitir que os juízes reflitam sobre o conteúdo dos enunciados e aí, na medida do possível, adotem na perspectiva de melhoria e de não causar distúrbios, enfim, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Enunciado 16. Nas demandas que visam acesso e ações e serviços de saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo SUS, o autor deve apresentar prova da evidência científica a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos e medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS. Ou seja, isso aqui é a medicina baseada em evidências, que
portanto, já está materializada no âmbito do sistema jurídico e que, portanto, o juiz necessariamente precisa observar com essa perspectiva de proferir da forma mais adequada possível a sua decisão judicial. Nas ações, diz o enunciado 19, que envolvam um pedido de assistência à saúde, é recomendável à parte autora apresentar questionário respondido por seu médico para subsidiar o deferimento de liminar, bem como para ser utilizado na instrução probatória do processo, podendo-se fazer uso dos questionários disponibilizados pelo CNJ, pelo juízo processante, pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público ou pela OAB, sem prejuízo do receituário competente. O que é que se pretende aqui? E ontem o Dr. Renato Dresch mencionou isso numa das perguntas no final do evento da tarde de ontem, sobre formulários, enfim, lá no Comitê de Saúde de Minas Gerais e no Comitê de Saúde lá de Santa Catarina, foram aprovados esses formulários médicos, que contemplam exatamente esses dados do requerente, dados da prescrição, declaração de ausência de interesse do profissional médico e também o termo de consentimento. Por que isso? Porque isso aí passa a qualificar, a levar ao juiz mais informações sobre a judicialização da saúde. Eu já fui informado de que eu tenho apenas mais 5 minutos, então eu vou deixar esses restantes enunciados, depois já autorizei para disponibilizar esse material, fico depois disponível também para comentar alguns outros que forem necessários, mas, para concluir, eu gostaria de ir para essa terceira e última parte dessa minha intervenção e mencionar qual é o cenário atual hoje da judicialização da saúde e que, mais ou menos, já ficou delineado pelas intervenções dos palestrantes de ontem e pelo que a juíza Débora mencionou precedentemente à minha fala. O cenário atual que nós temos é, hoje, 2 grandes modelos de juízes que adotam apenas a teoria dos direitos fundamentais nas suas decisões e de juízes que adotam a medicina baseada em evidências. O que é que nós temos de predominância nessas duas perspectivas ou desses 2 grandes grupos? Um domínio quase completo dos juízes que adotam apenas a teoria dos direitos fundamentais, ou seja, que adota apenas o fenômeno jurídico, desconsiderando o fenômeno da ciência médica, da medicina baseada em evidência. Essa decisão aí é uma decisão de 2014, mas que é mais ou menos o mesmo conteúdo daquela decisão que o promotor ontem, o Reinaldo Mapelli, mencionou naquela decisão de 1997 do Supremo Tribunal Federal, que ainda é repetida até hoje no âmbito daquela corte. E aí, a pergunta que se faz é, se nós desconsiderarmos a medicina baseada em evidências e prolatarmos uma decisão assentada única e exclusivamente na teoria dos direitos fundamentais, dizendo o seguinte, olha, aqui, na colisão entre o direito à vida e à saúde, como diz essa decisão aí, e interesses secundários do Estado, sempre vai prevalecer o direito à vida e à saúde. Nessa perspectiva, se pode conceder tudo, absolutamente tudo, o que for postulado. E é exatamente isso que nós precisamos afastar do nosso modelo que nós temos hoje. E eu trago aqui um trecho de uma entrevista que esse jurista aí chamado Manuel Atienza, que é jurista da Universidade de Alicante, na Espanha, esteve no Brasil no ano passado, proferiu conferências em várias universidades aqui do Brasil, e essa entrevista consta de uma revista eletrônica, o Consultor Jurídico, e foi publicada no dia 5 de setembro de 2015. E esse trecho ressalta exatamente o porquê nós, juízes do Brasil, infelizmente, hoje só adotamos a teoria dos direitos fundamentais nessas decisões. Abre aspas. Posso estar equivocado, diz o jurista espanhol, mas creio que esses pesquisadores, muitas vezes, não se conhecem entre si. Ele fala dos juristas brasileiros. Não se conhecem entre si ou se conhecem muito pouco. Os trabalhos que escrevem parecem estar, com frequência, orientados mais a um auditório de alemães ou de norte-americanos do que a juristas brasileiros. Há uma tendência a assumir posições excessivamente abstratas que não me parecem adequadas para dar resposta aos problemas que realmente importam. Fecha aspas. É exatamente com essa percepção que, portanto, doutor Álvaro, e aí tem uma pesquisa que reflete exatamente esse fenômeno da judicialização, que e esse fenômeno de que os juízes do Brasil adotam tão somente a teoria dos diálogos fundamentais, que rapidamente foi essa pesquisa divulgada pelo Mário Schaefer, que é professor aqui na Universidade de São Paulo, e fez o seguinte, mapeou
37 mil decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Dessas 37 mil decisões, separaram-se 4.059 decisões de julgamentos proferidos entre 2010 e 2014. Qual foi a conclusão desses pesquisadores? Divulgado no final do ano passado, foi inclusive objeto de editorial da Folha de São Paulo esse resultado. Decisões favoráveis aqui aos usuários das operadoras de plano de saúde. 100% favoráveis, integralmente, se concedeu integralmente o que foi postulado, em 88,08% dos casos. Decisões desfavoráveis, 7,39%, e decisões parcialmente favoráveis, 4,29%. Se nós somarmos o que foi integralmente favorável e parcialmente favorável, nós chegamos ao índice de 92% de decisões favoráveis aos usuários de plano de saúde. E aí a pergunta que se faz diante dessa constatação é: as operadoras somente praticam ilegalidades? Pelo que se verifica, com esse resultado, a resposta é sim. Contudo, qual foi o fundamento utilizado nessas 4.059 decisões? Segundo conclusão desses 3 pesquisadores. Primeiro lugar, Código de Defesa do Consumidor. Segundo lugar, Lei 9656. Terceiro lugar, Lei 8080. Quarto lugar, Lei 96, a Constituição Federal, melhor dizendo. Portanto, o fundamento usado em 92% dessas decisões, que resultou no julgamento de procedência, foi um fundamento teórico, jurídico, um fundamento assentado tão somente na teoria dos direitos fundamentais. Então, professor Álvaro, para concluir, qual é o cenário desejado e o que eu gostaria de deixar registrado nessa perspectiva de construção, com essa noção de mudar, de tentativa de mudar esse cenário, e eu acho que isso deveria ser uma nova perspectiva de campanha de todas essas pessoas que participam disso aí. Nós precisamos mudar esse cenário assentado apenas no direito baseado na teoria dos direitos fundamentais e precisamos, portanto, unir a teoria dos direitos fundamentais, que nos é inescapável, porque o comando da Constituição determina exatamente isso, e nós precisamos somar essa teoria dos direitos fundamentais com a medicina baseada em evidências e criarmos, aí sim, doutor Álvaro, o direito baseado em evidências. É exatamente isso que se precisa, a construção de uma nova dogmática jurídica, e essa dogmática jurídica deve respeitar aquilo que nós temos, que nós vivenciamos no dia a dia, dos gestores que sofrem nos seus 5.570 estados do Brasil, municípios do Brasil, nas 27 unidades federativas, e o Ministério da Saúde tem sofrido ao longo dos últimos anos por conta dessa miopia que acomete os atores do sistema de justiça. E, portanto, doutor Álvaro, eu acho que essa contribuição nós precisamos necessariamente buscar a construção do direito baseado em evidência. E eu termino essa minha intervenção iniciei citando o Ítalo Calvino e concluo citando uma frase do Cícero. Abre aspas. A natureza nos dá a vida, como dinheiro emprestado a juros, sem fixar o dia da restituição. É exatamente essa perspectiva da sustentabilidade que deve nortear, portanto, o direito baseado em evidência. Muito obrigado. Depois dessas duas brilhantes apresentações, só aqui a gente vê quantas aplicações, não é, para o aprimoramento do processo de judicialização no Brasil, a propostas da juíza Débora Ciotti, em relação à conciliação, não é? O potencial que se pode ter. Eu lembro aqui também uma proposta do professor Galhardo, doutor Galhardo, juiz Galhardo, de, sempre que possível, dar um tempo antes de liberar a liminar do pedido para permitir que se avalie as evidências sobre aquele pedido. Essa proposta revolucionária do juiz Glênio também, de forma que hoje, no final da tarde, com certeza nós teremos propostas extremamente úteis para a integração do direito à saúde em benefício da sociedade brasileira como um todo, não é?